Muito bem. Alguém aqui já ouviu falar nos reinos da glória e da graça? Reino da graça e reino da glória? Preste atenção, então, nesse estudo de hoje, tá bom? Porque nós vamos falar sobre os reinos da graça e da glória. Dois reinos. O que é um reino, né? O reino é um determinado território que é governado por um rei que se assenta em um trono. Trono é o lugar onde um rei governa sobre um território e sobre algumas pessoas, tá? Então, nós vamos falar de dois reinos hoje. Olha só que interessante. Olha o que diz essa pergunta. A que trono nós somos convidados a nos achegar para alcançarmos misericórdia? Então, abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 16. O livro de Hebreus nos convida a nos achegarmos a um trono, tá bom? Hebreus está lá perto do Apocalipse, tá? Se você abrir no Apocalipse, volte um pouquinho para a esquerda, que você já vai chegar em Hebreus. Hebreus capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4. Se alguém precisar de ajuda, é só me chamar, deixa eu ver vocês. Já encontrou, Marisa? A Marisa é muito rápida. Deixa eu ver o Bruno. Já achou, Bruno? Joia também. Alexandro. Ótimo. Manjou, tô vendo joinha. Todos acharam? Estou percebendo aqui que a Giana chegou. O Cláudio também. Tô ok. Boa noite para vocês. Vamos lá? Hebreus capítulo 4. Tá? No versículo 16. Temos algum voluntário para a leitura? Pode ser eu. Pode, Bruno. Então vamos lá. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ótimo, obrigado, Bruno. Acheguemo-nos, portanto, com confiança, né? Confiadamente, junto ao trono da graça. O primeiro trono que aparece aqui no nosso estudo chama trono da graça. A fim de recebermos o quê? Misericórdia e alcançarmos graça para socorro em ocasião oportuna, tá? Aqui, a Bíblia está nos convidando para, quando precisarmos, nos achegarmos com confiança junto ao trono da graça. Se nós lêssemos todo o capítulo aqui, o mesmo, o contexto aqui desse texto, vamos perceber que Jesus ele está no céu, nos representando diante do Pai. Por isso o texto diz que nós podemos nos achegar junto ao trono da graça com confiança. Não preciso ter medo, tá? Se eu tenho a necessidade de pedir perdão para Deus, eu não tenho que ter medo, diz o texto, para eu me achegar com confiança, porque Jesus me representa diante do Pai. Então, e o que eu encontro quando eu vou diante desse trono? Eu encontro misericórdia e graça. Então, trono da graça. Esse é o primeiro trono que nós encontramos aqui. O trono da graça. Eu vou falar daqui a pouquinho, um pouco mais, sobre o significado desse trono da graça. Mas quero adiantar um pouquinho sobre o que quer dizer a palavra graça. Graça é o dom da salvação que Deus nos dá, tá bom? É como um presente, algo que a gente nem merece, mas Deus, ele nos dá, que é a salvação, o perdão. Essa é a graça. Então, o trono da graça é aquele lugar onde nós encontramos o perdão, tá bom? E a salvação. Então, vamos lá, vamos seguir um pouco mais. Decore aí, fique com esse texto na cabeça, trono da graça. Agora, a Bíblia descreve outro trono. Qual o outro trono que a Bíblia descreve? Agora, em Mateus, o seu lado esquerdo. Você está em Hebreus, vai folheando para o lado esquerdo. Mateus é o primeiro dos evangelhos.
Mateus no capítulo 25, verso 31. Olha que interessante. Acabamos de ver que existe um trono da graça. E agora vamos ver qual é o outro trono que a Bíblia descreve. Evangelho de Mateus, no capítulo 25, verso 31. Mateus 25, verso 31. Deixa eu ver se alguém está precisando de ajuda. Mateus 25, 31. Todos já encontraram? Sim? O Alexandro lê para nós, Alexandro, fazendo favor. Lê sim. Eu vi que você tinha feito um joinha da outra vez. Espera aí que a irmã Jo acho que ainda está encontrando, né? É Mateus 25, verso 31. Alexandro, pode ler para nós, fazendo favor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha que interessante. Qual é o outro trono que aparece aqui? Trono da glória. E olha que coisa bonita, hein? Acabamos de ver um trono da graça, onde nós encontramos o perdão, a misericórdia, e agora aqui nos apresenta o trono da graça, ou perdão, o trono da glória, tá? Quando que vai ser estabelecido esse trono da glória? Olha só. Quando vier o Filho do Homem, ou seja, quando Jesus voltar, na sua majestade. Já vimos que Jesus vai voltar com poder e grande glória, com todos os anjos com ele. Aqui diz então a sequência do texto: então se assentará o trono da sua glória. O trono da glória de Deus será estabelecido então na volta de Cristo, tá bom? Hoje estamos vivendo no trono da graça, o período da graça. Então agora eu vou explicar para você o que é o reino da graça. É o dia de hoje, enquanto nós temos a oportunidade de encontrar salvação. Hoje, se eu nós já vimos aqueles passos, se eu reconheço, né, se eu me arrependo, confesso e peço perdão, eu encontro misericórdia. Esse é o tempo oportuno que nós temos para encontrar a salvação. Por isso é chamado do reino da graça. Para ficar bem claro, qual é o reino da graça? O reino da graça é o dia de hoje. Hoje, que está disponível para nós a salvação. Qual é, então, o reino da glória? O reino da glória terá início com a volta de Cristo. Quem serão os súditos do reino da glória? Aqueles que viveram no reino da graça, sabe? O que é viver no reino da graça? É aceitar a salvação de Cristo Jesus. Estão me acompanhando aí? O que é o reino da graça e o reino da glória? Como eu disse, hoje nós vivemos no período da graça, gente. A salvação está aí, disponível para todo mundo. Sabe, aquele que quiser, Jesus morreu para nos salvar, está aí. Esse é o chamado período da graça. Mas eu tenho que aceitar, tá bom? Quando Jesus voltar, somente aí terá o início o reino da glória, quando nós seremos glorificados, deixaremos de ser mortais, né? Teremos o corpo transformado. Aí tem início o reino da glória, tá? Agora, por qual meio os homens são salvos do pecado? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Estamos em Mateus, você vai virar um pouquinho para o lado direito agora, e vai chegar em Efésios. Vai passar Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas e então Efésios. Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Nós estávamos em Mateus, vai folheando para o lado direito. Deixa eu ver se todos encontraram. Efésios capítulo 2, verso 8. Sim? Sim, faz um joinha quem achou, só para eu acompanhar e ver aqui. Ótimo. Efésios 2, 8. Quem pode ler para nós? Selene levantou o dedinho. Pode ler, Selene. Porque pela graça sois salvos,
por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Porque sois salvos pelo quê? Pela graça. É. Olha, somos salvos pela graça. Isso é um dom de Deus, tá? E a forma que nós alcançamos esta graça é pela fé, tá bom? A fé, então, é como é o homem estendendo a mão e aceitando a graça divina. A fé é a demonstração humana. Senhor, eu aceito a graça, tá? Olha que verso bonito. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Agora, se nós lermos o verso 9, diz assim, ó, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, fique tranquilo. Se você acha que você não tem grandes obras, eu não sou um pastor. Tem gente que pensa que só os pastores serão salvos, né? Eu não sou um grande pregador do evangelho. Acalme-se. A salvação não vem pelas obras. A salvação vem pela graça. É um dom de Deus, é um dom que Deus nos concede. Bem, alguém pode perguntar, mas e as obras, Eliselto? Elas não são importantes? Sim, elas são importantes. Mas primeiro vem a salvação pela graça. E então, depois que eu encontro Jesus, ele entra no meu coração, ele transforma a minha vida, aí eu passo a ter boas obras para o reino de Deus, tá bom? Primeiro vem a salvação. Dá uma olhadinha em Romanos, capítulo 6. Romanos está para o seu lado esquerdo agora, tá? Romanos, capítulo 6, verso 23. Romanos, capítulo 6, verso 23. Nós já lemos esse texto em um estudo anterior. Romanos 6, 23. Diz assim, eu vou fazer essa leitura. Deixa eu ver se todos acharam. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que quer dizer esse texto? Que o salário do pecado é a morte. Sabe o que é o salário? O salário é aquilo que você tem de direito depois de trabalhar. Tá? Qual é o direito do pecador? É a morte. É o que diz o texto. O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, eu e você merecíamos a morte, porque somos pecadores. Mas Jesus, então, vem e nos oferece gratuitamente a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Tá bom? Então, respondendo à pergunta que nós vimos aqui, por qual meio os homens são salvos do pecado? É pela graça de Cristo Jesus, tá? Vamos lá, seguindo. Agora, eu quero ler com você uma parábola muito interessante hoje, sobre esse assunto, né, da salvação, a graça. Dá uma olhadinha no Evangelho de Mateus, volte um pouquinho para o seu lado esquerdo. Mateus, capítulo 13. (13, 1 ao 9). Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versos 1 até o 9. Eu vou fazer essa leitura. Acompanhe comigo aí. Naquele mesmo dia, todos acharam? 13, verso 1. Saindo Jesus de casa, olha que legal, assentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniram perto dele. E de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra.
Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu frutos, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Esta é uma parábola muito interessante que nós vamos procurar entender agora, tá? Bem, o que nós acabamos de ler? Jesus saiu de sua casa, disse o texto, e ele foi para a beira-mar. Você já pensou acompanhar Jesus na beira-mar? Agora, Jesus ele se assenta, diz o verso 2, num barco, e uma multidão estava acompanhando, ficou em pé na areia. Olha que imagem, eu quero que você imagine isso daqui, tá bom? Jesus assentado ali no barco e todos em pé, ouvindo. E Jesus, então, conta esta parábola. Dizem alguns que eles, no meio do caminho, tinha um homem que estava fazendo uma plantação, tá bom? E Jesus aproveita aquela oportunidade e conta esta parábola que diz assim: um homem estava semeando. Você já viu um campo, né? Um lugar onde a pessoa vai fazer uma plantação. E passava, então, alguém jogando as sementes. Aí, no versinho 4, diz que uma parte dessas sementes caíram aonde? Na beira do caminho. Ou seja, não caiu na terra correta, na terra preparada ali. Caiu na beira do caminho. E esta que caiu na beira do caminho, veio aves do céu e comeu as sementes. Ou seja, essa semente não germinou. No verso 5, diz que a outra parte da semente caiu num solo rochoso, onde tinha pouca terra, ou seja, pedregoso, sabe? E nasceu logo aquela planta, mas o sol a queimou, as pedras aqueceram, o sol a queimou, ela morreu ali, tá bom? Porque ela não tinha raízes profundas. Verso 6, diz que verso 7, perdão, a outra caiu no meio de espinhos. Então, a plantinha começou a crescer, mas os espinhos cresceram mais e sufocaram aquela planta. Mas teve uma semente que caiu numa terra boa, tá? E essa deu bastante fruto. Cada semente produziu 100, ou 60, ou 30. Bem, quem já conhecia essa parábola, levante a mãozinha assim, ó. Quem já conhecia essa parábola? Quem não conhecia a parábola, levante a mãozinha assim. Quem não conhecia? Essa parábola é muito interessante, tá? Aí os discípulos, no momento, ficaram sem entender. E eles perguntaram para Jesus o que significava esta parábola. E Jesus, então, explicou. A explicação está no capítulo 13, dos versos 18 até o 23. Vamos ler? Convido você para a leitura aí. Capítulo 13, verso 18, de Mateus mesmo. Atendei, pois, vós, a parábola do semeador. Olha, Jesus está sendo específico, ó. Vou explicar a parábola do semeador. Você está curioso para saber o que significa? Veja só. Verso 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e a arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Opa! Jesus já nos dá uma informação importante. A semente, aqui diz que é a palavra do reino, tá? E o solo é o coração humano. É a palavra do reino que cai num coração humano. Mas logo o inimigo, né? O maligno arrebata, tira, é semelhante àquele caso da semente que cai na beira do caminho. Então, veja só, o evangelho cai no coração de alguém, tá bom? E logo vem o inimigo, Satanás, e tira aquilo do coração. É simbolizado por meio da semente que cai na beira do caminho, tá bom? Já vou dar mais explicações. Verso 20 agora. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Olha que interessante. Jesus diz que a semente que cai no solo rochoso é aquele evangelho que cai no coração humano, mas a pessoa não cria raízes.
Sabe o que é não criar raízes? É não aumentar a intimidade com Deus, tá? Então, a pessoa não cria raízes. E logo, diz aqui o texto, chegando a angústia, a perseguição, os problemas que a vida tem, logo ela desanima, tá? Logo se escandaliza. Gente, o que eu devo fazer para não ter para ter raízes mais profundas? Eu e você precisamos nos relacionar mais profundamente com Deus, tá? Quanto maior o conhecimento que você tiver da palavra de Deus, mais profundas serão as suas raízes e vai ser mais difícil de você abandonar a fé, tá? Então, conhecer a palavra, orar, testemunhar, ir à igreja, tudo isso é essencial para você criar raízes religiosas. Sabe aquele camarada que desanima rápido, né? Tá animado, aqui diz que aqui cai no solo rochoso, ele se anima logo, mas logo ele vai desanimar porque não criou raízes. Eu apelo para você, crie raízes. Eu tenho certeza que você está gostando desses estudos, que Deus tem falado no seu coração, mas você precisa ir fundo, tá? No relacionamento com Deus, tá? Vai mais fundo. Ore mais, nós já estudamos sobre oração, hein? Orar de manhã, orar na hora do almoço, orar de tarde, né? Orar num lugarzinho separado, tudo isso é criar raízes, né? Quem não faz isso, não cria raízes, aí logo desanima. Então, eu não quero que você desanime, tá certo? Você não é dos que desanimam. Então, vamos lá. Agora continua. O verso 22. O que foi semeado entre espinhos, disse Jesus, é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha só. Então, o que cai entre os espinhos, a semente cai no coração, ele aceita, mas tem duas coisas que atrapalham essa plantinha germinar e crescer. Os cuidados do mundo e a fascinação da riqueza, das riquezas. O que são os cuidados do mundo? As preocupações da vida. Alguns dizem assim, olha, eu gostei do evangelho, mexeu comigo, isso é verdade, mas agora não, para mim agora não, porque eu ainda tenho que estudar. Tá vendo? Os cuidados do mundo. Depois que eu estudar, ou então, eu tenho que trabalhar, e eu preciso crescer na minha profissão, depois que eu crescer, depois que eu ganhar bastante dinheiro, aí eu vou me entregar totalmente nas mãos de Deus. Se você fizer assim, você corre um sério risco de nunca se entregar totalmente. Porque você está fazendo isso daqui, ó, deixando com que os cuidados do mundo tomem conta da sua cabeça. É tanta coisa para fazer no mundo e fora, e você então vai se esquecendo de Deus, e os espinhos sufocam a semente. Está acompanhando meu raciocínio? Ou melhor, está acompanhando o raciocínio de Jesus? Gente, Jesus é incrível, né? Olha, 2000 anos atrás, uma mensagem tão profunda dessa, né? E agora ele continua, no verso 20. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, 60 e 30 por um. Meu amigo, graças a Deus que existem algumas sementes que caem na boa terra. A boa terra é o coração fértil, é o coração daquela pessoa sincera, que aproveita aquela oportunidade, que se agarra com Deus, e ele cria raízes, ele se desenvolve e se torna um seguidor de Cristo. Na verdade, me desculpem, a gente nem tem utilizado essa expressão seguidor atualmente. Nós temos que usar a expressão discípulo. Porque seguidor, muitas pessoas têm. Você é seguidor de alguém nas redes sociais? Você segue alguém? Sabe que o homem mais seguido do mundo, o homem mais seguido, por mais de 5% da população do mundo segue um homem no Instagram. Sabe quem é esse homem? Vou falar um pouquinho mais. Este homem que é seguido no Instagram, quando ele posta um post seu no Instagram, tem muito mais audiência que a Rede Globo, tá bom? Olha só, ele tem mais de 400 milhões de pessoas que são seus seguidores no Instagram. O Brasil tem pouco mais de 200 milhões de habitantes. Olha só, 2 Brasis, né, são seguidores desse homem no mundo.
Sabe quem é esse homem? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Agora, eu te digo uma coisa. Essa expressão seguidor, a gente nem conhece o Cristiano Ronaldo de perto, ele não está nem aí para nós, né? E a gente é seguidor, seguidor. No Evangelho não é assim. Jesus nos chama para ser discípulos, discípulos. Discípulo é aquele que conhece o mestre pessoalmente. E é aquele que também é conhecido do seu mestre. É aquele que aprende do seu mestre, tá bom? O seu mestre é preocupado com ele. Então, eu e você somos convidados para sermos discípulos de Jesus Cristo. Um discípulo de Jesus, quando ele encontra o Evangelho, acontece isso daqui, ó. Ele frutifica. A semente cai na terra, ela germina, ela cresce e ela dá frutos. Ela dá frutos. Então, eu quero fazer um apelo para você frutificar. Olha, a irmã Jô está falando amém, amém. É verdade, irmã Jô. Amém mesmo. Que todos nós sejamos discípulos de Cristo. Então, eu quero convidar você para dar frutos. Para você não ser como aquela semente que caiu na beira do caminho, caiu na rocha, ou que os espinhos cresceram e sufocaram. Mas que o seu coração seja uma terra fértil. Na quinta-feira, lembra? Eu fiz uma confusão danada no último estudo, né? Agora chegou o dia, agora está certo. Quinta-feira, agora, nós vamos ter um estudo presencial, tá bom? Presencial. E vamos comer uma pipoquinha depois do estudo. E eu vou fazer um desafio para vocês nesse estudo. Fiquem tranquilos, não é nada difícil, tá? Mas um desafio para você dar um passo a mais como um discípulo de Cristo. Joia? Então, todos estão convidados para o nosso estudo presencial de quinta-feira. Bom, estaremos todos juntos, assim como nós estamos aqui no Zoom, nós vamos estar pessoalmente. Quem não puder ir, acompanhe pelo Zoom. Depois nós vamos comer uma pipoquinha. E lá eu vou te apresentar uma surpresa. Mas uma surpresa bem legal. Não precisa ficar com medo, assustar, nada. Uma surpresa legal, tá bom? Quinta-feira, faça votos aí, coloca aí na agenda para você estar presente. Agora, deixa eu fazer um resuminho. Eu já falei aqui a interpretação, mas eu preparei alguns slides aqui, né? Só para a gente lembrar. Então, a parábola do semeador. A semente é o Evangelho. A semente é o Evangelho. Então, aquele que espalha a semente é Jesus Cristo, né? Ele é o semeador. E o Evangelho é a semente. E o solo, o que é? O coração humano. Tá bom? Então, nesta parábola, o solo representa o nosso coração. Aí, aquela semente que caiu na beira do caminho, nós já vimos, diz o texto que vem o maligno e arrebata o que foi semeado. A pessoa não deixa a semente, nem desenvolve no coração. Isso daqui é aquela pessoa que ouve o evangelho e fala, entendi, mas não me interessa, sabe? Rapidamente, o evangelho é tirado do seu coração. Depois, o solo rochoso é aquele que recebe a palavra com alegria, mas não tem raízes, né, profundas. E então, chegando a angústia ou a perseguição, logo se escandaliza. Eu já disse que nós precisamos desenvolver raízes para ficarmos firmes no evangelho, né? Então, o solo rochoso, vimos que é aquele que não tem raiz. Agora, outros são como a semente, olha a semente ali no meio dos espinhos, né? Cai ali no meio dos espinhos, mas os espinhos vão crescendo e sufocando. O que são os espinhos mesmo? Alguém se lembra? Os cuidados da vida, está lá no verso 22, cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Então, as coisas que a gente arruma para fazer no mundo, que parece que não sobra tempo para Deus, tá? Mas o tempo é uma questão de prioridade. Quando eu quero ler a Bíblia e orar, eu acordo 30 minutos mais cedo. Ou, de noite, eu faço o que nós estamos fazendo agora aqui. A gente arruma um tempo, tá bom? Mas a semente que cai no solo que tem espinhos, os cuidados do mundo vão sufocando a pessoa. Por fim, a última semente, a semente boa, olha que solo legal. Quem conhece de solo, sabe que esse solo aqui escurinho, assim, ó, é um solo adubado, né? Um solo preparado para receber aí a semente.
que o solo do seu coração seja um solo adubado, tá bom? Para você também receber a semente do Evangelho. Olha o que diz o texto. Mas o que foi semeado em terra boa, em boa terra, é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, produz a 100, 60 e 30 por um. Bem, a pergunta que eu faço para você. Em qual trono Jesus se assentará na sua vinda? Bom, esse texto aqui nós lemos ele no comecinho, né? O que Jesus dirá aos remidos? Dá uma olhadinha lá em Mateus capítulo 25. Evangelho de Mateus, no capítulo 25. Verso 34. Antes da leitura desse texto, deixa eu fazer uma recapitulaçãozinha para ver se vocês estão me acompanhando certinho. Alguém pode me falar o que é o reino da graça? É os dias atuais, o dia. Oh, beleza, Selene. Amém. Exatamente os dias atuais em que temos a oportunidade da salvação. Lembra? A Bíblia diz, podemos nos achegar com confiança junto ao trono da graça. Gente, isso daqui deve confortar tanto o nosso coração. Saber que você não precisa ter medo do seu futuro, tá bom? Se você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você já não é mais deste mundo. Você vive no reino de Deus, no reino da graça. Mas já é o reino de Deus, tá bom? Qual é o reino da glória? Selene, vamos ver outro. A Selene não, hein? Outro agora. Só quando Jesus E o reino da voltar. glória? Só quando Jesus voltar, esse daí. Reino da glória. Aí, Alex, é isso daí. O reino da glória é após a volta de Cristo, tá bom? Alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. É a Janaína que não está ativando o som. Pessoal, mais alguém está... vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim? Então, Janaína, deixa eu mandar uma mensagem aqui para ela entrar e sair novamente. Ah, Janaína, você que não está conseguindo ativar o som, então. Deixa eu ver, Janaína, vamos fazer o teste aqui. Janaína, aperta aí. Vamos ver, aperta o microfonezinho. Apareceu para você? Agora que eu entendi, ela não está conseguindo liberar o som para falar. Bom, eu não sei o que aconteceu, viu, Janaína? Tem um botãozinho aqui que eu aperto, deve aparecer para você aí o microfone. Bom, Janaína, não sei o que aconteceu. Então, vamos lá. Essa leitura agora, o que Jesus dirá aos remidos, olha que interessante. Podemos ler o capítulo 25, eu quero que alguém leia o verso 31, nós já lemos, mas não tem problema, e depois o 34. Quem poderia ler? Mateus 25, verso 31. Algum voluntário? Pode ser eu mesmo. Pode ser. Então, vamos lá. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ótimo. Agora o verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que bonito. Obrigado, Bruno. Olha o que Jesus vai dizer na sua vinda, né? Vinde, benditos de meu Pai, tá? Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha, aqui apresenta de novo a expressão reino, tá bom? É o reino de Deus, o reino da glória. Entrai na posse do reino. Olha que coisa linda. Seremos como príncipes e princesas, né? No reino de Deus, tá bom? Esta é a promessa para mim e para você. Viva hoje na graça de Deus. Viva pela graça.
Não viva com a cabeça somente pensando nas coisas desse planeta, nas preocupações desse planeta, mas viva pela graça. Viva de forma espiritual, tá bom? Que você será um cidadão também do reino da glória. Deixa eu ver qual é o próximo slide aqui. Bem, estamos chegando ao final. Nosso estudo de hoje, ele é curtinho, mas eu quero lembrar você desse dia aqui, ó, que está aparecendo aí para você. O dia da volta do nosso Senhor. Quando Jesus voltar, será estabelecido o reino da sua glória. E aí, meu irmão, aí acabaram todas as suas preocupações. Tá bom? Entenda que o momento que nós estamos vivendo nesse mundo aqui é tudo passageiro, tudo passageiro. Eu vou fazer um estudo com você na próxima quinta-feira, já vou te adiantar, sobre o dilúvio. Você já ouviu falar no dilúvio? Então, não perca o estudo da próxima quinta-feira, porque Jesus nos diz que os últimos dias serão como nos dias do dilúvio, como nos dias de Noé. E no estudo de quarta-feira, você vai ficar, de quinta-feira, você vai ficar impressionado, tá bom? Como nós estamos, de fato, vivendo nos últimos dias e logo Jesus irá intervir na história da Terra. Alguém me chamou, parece que a Linaura está com a mãozinha erguida. Queria falar alguma coisa, Linaura? Então tá, joia. Gente, Jesus está voltando, tá bom? Viva hoje como um cidadão dos céus. Esse é o apelo para mim e para você. Joia? Que Deus abençoe você. Olha que legal. Pela primeira vez nós conseguimos acabar um pouquinho mais cedo. O estudo de hoje foi bem facinho, né? Posso perguntar Bem uma coisa? simples. Claro, Cláudio, claro. É você que tira, você que corta o microfone aí? Às vezes sim, mas nem sempre. Eu não cortei o seu nenhuma Toda vez vez. que eu vou pedir para falar aí, para ler a Bíblia ou falar qualquer coisa, eu esqueço do microfone e fico Não, assim. Vou te explicar. É bom saber que eu já vou deixar no jeito para mim. Não, já vou te explicar como é que você vai fazer. Na hora de fazer a oração inicial, eu coloco todos no mudo. E depois eu não desligo mais. Aí, na hora de você falar... Tá desligando aqui o meu. Hã? Meu desliga, porque eu não sei. Então... Toda hora eu tenho que correr lá e ligar de novo. Aí já outro já passou na minha frente. Entendi. Bom, mas eu vou ficar de olho em você no próximo. Pode deixar. Para você fazer a leitura. Valeu, gente. Que Deus abençoe vocês. Gostaram do estudo de hoje ou não? Vou falar, Eliseu, foi muito pequenininho, né? Mas é importante, tá bom? Você entender que nós vivemos no período da graça. Período da graça. A porta da graça está aberta. A gente usa muito essa expressão. Você ia falar no outro lá da semeadura do joio? Não, hoje ainda não. Você ia continuar. Não, Eliseu. Hoje ainda não. Fala, Alexandre. Na hora que você perguntou, se eu soubesse, eu não ergui a mão porque eu falei assim, será que ele está falando do trigo e do joio lá que foi, semeou e tal? Mas eu misturei as histórias. Falei, não é esse daí. Depois que você falou, eu falei, não é. Então você não conhecia esse? Não, esse eu não conhecia. É que o pessoal conhece muito aquele realmente do joio e do trigo, né? Isso. Que aí vem uma pessoa, ela semeia o trigo, e vem uma pessoa, ela joga a semente do joio. Aí o joio, nasce o trigo e o joio junto. Mas a aplicação dessa parábola é outra, né? Tem outra aplicação. Agora, a que nós estudamos hoje, ela representa realmente o evangelho, a pregação do evangelho no mundo. E aí você vai se perguntar assim, por que algumas pessoas aceitam e outras não? Não é? O evangelho. Jesus já falou para nós há 2000 anos atrás. Estas coisas. Alguns não deixam criar raiz no coração, outros não querem, outros se preocupam mais com as coisas da vida. Mas graças a Deus que existem alguns que colocam no coração e aquilo fica sendo a coisa mais importante, né? Esse é o símbolo da boa semente no solo adequado. A semente na boa terra, né? É que nem eu falo muitas vezes, se a gente já com Deus já é difícil, imagine sem Ele. Exatamente. Valeu, meus amigos. Então, olha, Valeu.
quinta-feira o nosso estudo é presencial. Eu já adiantei o estudo. Nós vamos falar sobre Noé. Noé, Viu? tá bom? Mas deixa eu falar uma coisa. Não tem como enviar pipoca para mim aqui, não? Como é que é? Não tem como mandar um pouco de pipoca aqui para mim, não? Tem. Hoje em dia tem. Pode ficar tranquilo. Valeu. Quem vai estar Falou. presente quinta-feira? Quem vai no presencial? Eu vou. Levanta a mão. Ó, Não, presencial Selene, não, né? Vou estar no Zoom. Eu vou Erlei, fazer o possível de ir. Bruno. Então tá joia. Ó, a Janaína falou que se Deus quiser, ó, a Janaína de Bagaçu, hein? Vai vir de longe, hein, Janaína? E eu de Guaraci. Guaraci. Vaninha Ah. também. Marisa vai conseguir, Marisa? Vou tentar. Ótimo, legal. Valeu, gente. Deixa eu fazer a oração para vocês, para nós concluirmos. Feche os seus olhos e vamos falar novamente com o Criador. Que você tenha paz e tranquilidade nesta noite, tá bom? Amém. Senhor Deus, nosso Pai amado, acabamos de estudar, Senhor, sobre o reino da graça e o reino da glória. Acabamos de estudar, bom Deus, que nós podemos viver neste mundo aqui, mas já sermos cidadãos do reino dos céus. Nós queremos, Senhor, que o nosso coração seja um solo fértil. Queremos que o Evangelho cresça em nós, produza raízes, e que cada um que aqui está, bom Pai, possa produzir frutos para o Teu reino. Que não sejamos somente ouvintes da Tua palavra, mas sim praticantes. Que possamos pregar esse Evangelho tão bonito também para outras pessoas. Abençoa-nos, bom Pai, nesta noite. Dá-nos a Tua paz, guarda-nos para o Teu reino. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.